Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Vanúbia, eu sou consultora de negócios na área de energia solar fotovoltaica e também mentora de emagrecimento. Você está no canal Determinados_Brasil, prestes a assistir uma aula incrível com o Guga Lima, que é Head Trainer em Liderança e Inteligência Emocional. Seja muito bem-vindo, Guga. Obrigada por essa aula incrível. E vocês que estão assistindo esse vídeo, aproveitem muito. Um abraço. Olá, Vanúbia, tudo bem? Aqui é o Guga. Prazer muito grande estar aqui contigo e com todos os nossos seguidores, aquelas pessoas que estão aqui vendo essa live. É uma honra. Eu adorei o nome do grupo, Determinados. Eu acredito que o Brasil precisa de pessoas determinadas. Então, assim, quando me propuseram um tema, eu falei assim, autoconhecimento. Mas a primeira coisa que eu queria falar aqui é que ninguém, num primeiro momento, quer autoconhecimento. As pessoas, elas querem ser felizes. Mas eu queria partilhar um pouquinho de como a gente pode alcançar essa felicidade e passa por autoconhecimento. Meu nome é Guga Lima, é um prazer estar com você. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou jurista de formação, advogado, advoguei em grandes escritórios do Brasil, tive meu escritório, sou empresário, empreendo e hoje eu trabalho exclusivamente com desenvolvimento humano e através de treinamentos, mentorias, e eu queria partilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho daquilo que eu tenho vivido nos últimos anos, principalmente de pandemia para cá, porque é exatamente aí que virou uma chave muito importante que eu queria partilhar com você. O que acontece? As pessoas muitas vezes elas me procuram falando, Gustavo, eu tenho problemas e gostaria de resolver problemas, ou queria alcançar sonhos, queria alcançar resultados, e no fim da história, o ser humano ele é vocacionado à felicidade. Quando ele não está atingindo essa felicidade, ele muitas vezes fica preocupado, ele fica estressado e de certa forma ele fica frustrado. E aí muitos procuram um treinador, alguém que entenda de desenvolvimento humano. Isso é a nossa realidade do dia a dia. Ao longo desses anos de atendimento, eu pude perceber um padrão nas pessoas. E um padrão principalmente também no brasileiro, de uma forma mais específica. E essa questão eu também queria partilhar. Quando as pessoas elas falam, Gustavo, eu estou aqui porque eu queria alcançar isso, elas ficam dando voltas e quando vê a vida está passando. Uma coisa que eu sempre consegui associar e consegui trazer para os clientes é justamente a necessidade desse autoconhecimento. Por que é tão importante, Vanúbia, até nesse sentido do autoconhecimento? Porque aquela emoção do dia a dia, que são geradas através das ações, elas vibram de forma positiva ou negativa. A gente acredita que nunca se tem algo único e exclusivamente positivo ou único e exclusivamente negativo. É o famoso, não é o porquê, mas é o para quê, né? Para que acontecem determinadas coisas. Então a primeira dica que eu queria falar para vocês é justamente isso, que a gente pudesse tirar todo e qualquer julgamento das nossas emoções nessa busca do autoconhecimento, no sentido de que essa emoção é uma emoção negativa ou essa emoção é uma emoção positiva. Não necessariamente ela pensa na emoção como um remédio. O remédio, se for ministrado na dose certa, ele é extremamente positivo. O remédio, se for ministrado em alta dosagem, ele vai ser negativo. Então, é a mesma coisa a emoção. Muitas pessoas elas entendem, eu tenho um comportamento, eu sou mais colérico, eu sou mais sanguíneo, então às vezes eu fico com raiva. Se você conseguir dosar essa emoção, trazer ela na medida certa, você impulsiona seus sonhos e seus objetivos.
Isso é de fundamental importância. Por isso é que o conhecimento, o domínio de si próprio é fundamental. Porque as pessoas não entendem porque elas são do jeito que elas são, e normalmente elas são resultado do ambiente, das suas crenças, resultado de vários aspectos, e elas não aproveitam exatamente as potencialidades. Então o grande mistério e a grande perspicácia do treinador comportamental como eu sou Head Leader de Inteligência Emocional e Liderança. Eu levo as pessoas a performar em liderança, liderando a própria vida e aí atingindo o maior número de pessoas possíveis. Qual é a grande vantagem que eu falo do treinamento? É que você precisa pegar os seus aspectos que são mais determinantes e trabalhar em cima deles. Dando um exemplo, é como se eu pegasse o Cristiano Ronaldo e fizesse que ele performasse perto do gol. Não é eu chegar e falar assim, não, o Cristiano Ronaldo já é muito bom fazendo gol, então agora eu vou treinar ele para ser zagueiro ou ser um lateral direito. Não. Eu ia estar ali matando a carreira dele, né? Pelo contrário, eu preciso fazer com que ele performe nas aptidões dele. E as pessoas, elas não entendem que Deus fez cada uma delas de uma maneira única e particular. E elas querem muitas vezes copiar as pessoas, elas querem muitas vezes serem cópias, elas acreditam em modelos de sucesso no sentido de, eu tenho que ser igual fulano de tal. Só que ela precisa entender que ela não é fulano de tal. Eu acredito que alguns princípios a gente precisa, seguir. Princípios são fundamentais, valores são fundamentais, que a roda ela não precisa ser criada por nós. A roda ela já foi criada. Já a gente não parte do zero. Contudo, existem coisas que só você pode fazer. Existe um chamado na vida de cada pessoa, único e exclusivo. Cada pessoa aqui ela vai num lugar onde o Gustavo não pode ir, onde a Vanúbia não pode ir, onde o Marcelo não pode ir, onde o Marcos não pode ir. É um lugar específico dessa pessoa. Por isso que o autoconhecimento é de fundamental importância. O que acontece muito na vida das pessoas? As pessoas hoje, elas estão no modo automático. Elas estão reagindo àquilo que acontece na vida delas. Quando elas reagem àquilo que acontece na vida delas, elas vivem por circunstâncias. Elas não vivem por decisão. Então, qualquer sopro, vento, qualquer coisa que aconteça, já atinge a pessoa emocionalmente, que atinge ela na vibração dela. Nisso eu abro um parênteses. Por que na vibração dela? É guru, é místico? Não. Isso é ciência, isso é neurociência. Se lembra da aula da tia Cotinha, que a gente pegava o microscópio e olhava, O mundo é feito de átomos e prótons. Então, nessa situação, está tudo em movimento. E nós somos energia. Então, você já percebeu, quando você tem uma emoção que a gente pode, nesse momento, só para fins didáticos, classificar como uma emoção de baixa frequência, então você está sentindo medo. Você quer fazer algo, mas você está com medo. Se esse medo ele for ultrapassar o limite da razoabilidade, você começa a paralisar. Então, mas por que você paralisa? Porque o medo tem uma baixa frequência que gera uma emoção. Essa emoção de baixa frequência, qual o pensamento? O pensamento vai ser um pensamento de não vai dar certo, de escassez, não vai funcionar. E aí pode ativar um monte de crença sua, você falar assim, nada dá certo para mim, isso não é para mim. Então começa a ativar as suas crenças limitantes de
capacidade, de identidade. Como assim capacidade? Você não se sente capaz. De identidade, você acha que não é para você, que você não é bom o suficiente. E acaba tendo uma paralisia. Então, quando você começa a perceber nesse autoconhecimento as suas deficiências, você começa a expandir a tua consciência. E expansão de consciência, até citando a Bíblia, ainda que você, o público, a gente fala para um público geral, né? O Brasil em grande parte é cristão, mas ainda que você não seja cristão, a Bíblia é largamente utilizada como um livro de sabedoria. E a Bíblia ela vai falar que aquilo que a gente pensa, a gente é. Então, o que você tem pensado na sua vida? Quais são as suas crenças? Esse autoconhecimento justamente identifica a situação que eu estou, mas ao mesmo tempo me mostra aonde eu quero ir. Porque se você se sente incomodado, porque hoje o mundo ele é baseado em basicamente dois tipos de pessoas. As pessoas que querem mudar o mundo e as pessoas que estão satisfeitas, e não tem problema nenhum quanto a isso, cada um tem seu momento. Hoje, nos meus treinamentos, quem é o perfil das pessoas que me procuram? É o perfil da pessoa que ela quer mais, ela quer procurar, ela quer mudar alguma coisa, ela sente que existe mais, ela quer criar uma vida melhor. E isso é muito interessante, porque tem pessoas que me procuram que estão com a vida completamente destruída, mas tem pessoas que a vida já é incrível. Mas que a pessoa fala assim, não, Gustavo, eu sinto que eu posso mais. Eu sinto que existe mais para mim, eu quero mudar, eu quero melhorar. Então, assim, eu cresço muito com essa fome dos meus clientes. Muito cliente me impulsiona a ser uma pessoa melhor, porque o camarada já é tão extraordinário, mas ele fala, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, quando a pessoa ela busca essa detecção de si, da emoção, do sentimento, já é meio caminho andado, porque ela começa a mudar o pensamento dela, a crença, para mudar a ação, e aí muda o resultado. Agora você imagina, eu sempre falo sobre isso. A comunicação é aquilo que a gente escuta, vê, fala, ela é o início de todo o nosso sistema de crença. Então, Gustavo, eu quero me descobrir, eu quero ter melhor performance na minha vida pessoal, no meu trabalho, como um todo. Maravilhoso. O que você precisa fazer? Você precisa entender qual é a tua comunicação. Se você está ouvindo, você é uma pessoa que desfruta de bons valores, de bons princípios. Então vamos falar de relacionamento. Você é homem, casado, tem filhos, e você só anda com solteiro que quer balada, que só quer sair com outras mulheres, e você está ali numa comunicação em que você está se expondo muito mais a entender que aquele estilo de vida é normal, quando no teu atual momento não é normal. Então, no atual momento é você estar casado, é você sair com a sua esposa, com seu filho, com sua filha. Então, eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes a causa de determinadas situações ruins na família, de degradação da família, vem da comunicação errada, porque aí começa a gerar pensamentos errados, sentimentos errados, as paixões são desvirtuadas, a ação é errada. Qual o resultado? Um resultado negativo. Resultado negativo, vem a comunicação negativa, pensamento negativo, e aí a gente nunca se sente digno. Quando a gente não se sente digno, não se sente merecedor, crença de merecimento. Então, aí eu estou falando de crença de identidade, estou falando de crença de merecimento, resultado
E no meio disso tudo, o que acontece? Insatisfação, falta de paz, preocupação, angústia, falta de realização. Então, você pode e deve adequar isso a qualquer situação. Você está num trabalho que você não gosta. Você já vai para esse trabalho maldizendo o trabalho. Que aquele chefe é isso, aquele trabalho é isso, aquilo outro, eu não sirvo para nada, eu tinha que ter feito concurso, eu tinha que ter feito aquilo. Aí você fica falando um monte de coisas, uma comunicação. Você acredita que esse tipo de comunicação você vai vibrar de uma maneira de alta frequência? Você vai ficar entusiasmado? Qual o sentimento que você vai... Não, sentimento de depressão, sentimento de angústia, de tristeza, de falta de esperança. Qual vai ser o pensamento? Diversos. Eu não sirvo, joguei minha vida no lixo, aí tudo confunde, Grande parte das depressões no mundo, lógico, existe a questão da química, da genética, existe tudo isso. Mas muitas vezes é o que nós temos nos alimentado. Imagina você ver, eu falo aqui do Rio de Janeiro, né? Tem um programa chamado Cidade Alerta. Se você apertar o programa, só sai sangue. Você fica vendo aquilo, é só tristeza, é só notícia ruim. Será que não tem notícia boa no mundo? Será que não tem novidade? Será que é só isso que nós temos? Violência, notícia ruim, os casos, né? Porque nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Aí tem um camarada, 2, 3, estou falando aqui de uma maneira estatística, né? Que abusa do filho. Então o mundo é feito de abusadores do filho? Não, não é. Mas o que está na mídia? E aí a gente fica se alimentando daquilo e vai tirando a esperança. E hoje, né, qual é o coletivo? Pensamento coletivo. O ser humano não tem solução. Aqui no Rio de Janeiro, ontem eu estava comentando sobre isso. A quantidade de pessoas que tem cachorro aumentou muito. E as pessoas cada vez mais falam, eu prefiro um cachorro do que um filho. Prefiro um cachorro do que pessoa. Que cachorro não me traz. Fala um monte. E isso é uma mentira. O ser humano é incrível, é extraordinário. Então, quando você começa, eu estava falando do trabalho, você vai para esse trabalho com a comunicação desvirtuada, a comunicação errada, você vai praguejando, falando coisas que não têm sentido. Como assim, Gustavo? Mas meu trabalho é horrível. Tá, mas não tem sentido. Porque se a vida é sua, você vai criar a tua realidade. É o próximo ponto que eu vou falar para você. Se você vai para esse trabalho, como é que você vai performar nesse trabalho? Você acha que você vai ter alta performance no trabalho? Não vai ter. Você vai fazer, no mínimo, se você não fizer um trabalho ruim, no mínimo você vai fazer um trabalho mediano. No máximo, né? Vai fazer um trabalho mediano. Você não vai ter alta performance. Você não vai fazer diferença no seu trabalho. E aí o que vai acontecer? Você não é promovido, você não bate meta, você entrega mais do mesmo, não se destaca. E aí, você muitas vezes falta de quê? Autorresponsabilidade. A culpa passa a ser de quem? Do chefe. Tá fazendo sentido para você? E aí muitas vezes você pensa, a culpa é do chefe. A culpa é da minha mulher. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai. A culpa nunca é nossa. Só que eu uso sempre com meus clientes e amigos, eu sempre falo o seguinte: chega disso. A gente não pode mais ficar nisso. A gente tem que sair desse automático e começar a ter autorresponsabilidade sobre nossos atos. E é justamente a partir daí que você começa a sair do automático, sair de ter uma vida reativa e começar a ter um estilo de vida criacional. Esse estilo de vida criacional é justamente
você estabelecer que vida você quer para você. E aí que é o ponto-chave da questão. Aí que entra o autoconhecimento. Ninguém quer autoconhecimento. Ninguém quer inteligência emocional. Ninguém quer essas coisas, coaching, ninguém quer. As pessoas querem realizar sonhos, objetivos, ser felizes. As pessoas, elas querem realizar, quer paz, sabe? Ser tudo aquilo que Deus criou. Isso é que as pessoas querem. Só que elas não entendem que esses objetivos passam por autoconhecimento. Porque se você não se conhecer, como é que você vai identificar as suas misérias para corrigir? Como é que você vai se arrepender e fazer diferente se você não consegue ter consciência? Então a grande questão aí é, beleza, Guga, entendi. Agora como é que eu faço isso? Exatamente, você decide. A primeira coisa que você precisa fazer é decidir. O que realmente eu quero da minha vida? O que realmente, onde eu quero chegar? É o famoso, né, ponto A para o ponto B, né? Eu estou aqui embaixo, eu quero ir aqui para cima. Então você começa numa decisão. E aí, quando eu falo de liderar a sua vida e criar a vida que você realmente deseja, isso é interessantíssimo. Por quê? Porque cada um tem um desejo. Existem clientes meus que falam, Gustavo, eu só queria me dar bem com a minha mãe. Eu só queria ter paz com a minha esposa. E tem cliente que fala assim, Gustavo, meu sonho é ter um carro tal. Meu sonho é viajar para Maldivas, para Disney, para Europa, que seja. Cada um tem um sonho, um objetivo, um estilo de vida. Tem gente que adora viajar para o camping, para o mato. Tem gente que adora viajar para a cidade. Então, quer ir para Nova York, por exemplo. Então, cada um tem seus gostos, seus jeitos. Por isso que quando você decide, fala, não, eu quero viver dessa forma, desse jeito. Eu não quero mais ficar reagindo às circunstâncias que acontecem. Pelo contrário, eu quero começar a ter disciplina e autoridade na minha vida. Eu não ando mais por circunstância, mas por decisão. E a partir daí, o que acontece? Quando você anda por decisão, as circunstâncias podem não estar favoráveis, mas você não vai parar. Você sobrepõe isso. É o que a Bíblia diz até da vida profética, né? Você anda por fé. Muitas pessoas que não são seguidoras da Bíblia, hoje a ciência ela demonstra isso. Quando você tem vários experimentos, você pode, por exemplo, jogar no Google experimento do arroz. Fizeram um experimento, pegaram um pote de arroz e colocaram 3 potes de arroz e botaram no mesmo tipo de recipiente, num ambiente controlado, e no primeiro pote falaram palavras de maldição para o arroz. Seu arroz feio, seu arroz ruim, seu arroz estragado. No segundo pote não falaram nada. Já no terceiro pote falaram palavras boas. Seu arroz lindo, seu arroz maravilhoso, seu arroz gostoso. E depois de uma semana, esse primeiro pote de palavras ruins, ele estava com um aspecto completamente mofado, completamente estragado. E quando pegaram no microscópio, assim, as células assim, completamente destruídas. Joga no Google, tá no Google isso. No segundo, já não estava tanto. E no terceiro, o arroz estava muito mais conservado. Fizeram esse mesmo experimento com a água. Quando pegaram a água que não
que supostamente não vê que a água é estragada, viram os cristais. Nesse primeiro recipiente de água em que as palavras foram negativas, a forma da água era uma forma feia, era uma forma completamente disforme. Já no terceiro recipiente, a água, os cristais que se formaram, eram muito bonitos. Tá no Google, é só você jogar. Então, se a água, se o arroz, quando você fala palavras boas ou palavras ruins, já tem variação, imagina você, que é muito mais complexo. Imagina seu familiar, seu filho, imagina teu chefe, o teu trabalho, qualquer coisa. Então, a ciência cada vez mais mostra essa frequência. E autoconhecimento é justamente você identificar a frequência, identificar a emoção, a crença e depois o pensamento, a crença, de fazer essa reprogramação. E essa reprogramação que faz com que você comece a mudar a ação e você comece a mudar teu resultado. Entendeu? Então, assim, existe até uma parábola que eu gosto muito de falar, que uma vez um padre foi consultado e um camarada, ele chegou e falou assim: gente, padre, eu não aguento mais minha família e eu preciso, ou vou sair de lá, vou me separar da minha mulher, mas eu não quero, o que você pode me ajudar? E aí o padre virou e falou assim: você sabe que Jesus está na sua casa e ele é uma das pessoas da sua casa, é Jesus. Aí, como é que ele é? Você precisa identificar, mas uma delas. Ele: pô, padre, mas mora minha esposa, meus 2 filhos, um menino e uma menina, minha sogra mora com... Não é possível que a minha sogra seja Jesus. E o padre: uma dessas pessoas era Jesus. Então, esse camarada, ele vai para casa e era um pé de guerra, um brigava com o outro, só que ele falou assim: cara, um desses é Jesus. Eu preciso aqui, eu não posso dar esse mole. E aí ele começa a tratar, ele fala assim: eu vou começar a tratar melhor a minha sogra, porque é a pessoa que eu trato pior. E ele começa a tratar a sogra melhor. Porque ele fala: vai que ela é Jesus, não sei, então. E a sogra começa a perceber que o genro dela está tratando ela melhor e começa a tratar ele melhor. E nisso que começa a tratar melhor, o filho percebe, começa um tratar o outro melhor. E assim é a vida. Quando ele vê, a família está restaurada porque ele começou a comunicar amor nas coisas que ele fazia, né, na família dele. E ele, como um pai de família, começou a ser o líder daquela casa. Assim sou eu e você. A gente identificando a nossa crença, o nosso sentimento, a nossa emoção, a gente ali começa a perceber: não, isso aqui não é o parâmetro que eu quero. Qual o resultado que você tem tido na sua vida até então? É só você observar. Através do resultado, você começa a perceber um padrão. Eu falo muito isso para os meus clientes. A gente precisa identificar em alguma área. Ninguém é bom em tudo, mas ninguém é ruim em tudo. Você não parte do zero. Então, muitas vezes eu pego na vida do cliente algo que ele performa muito bem e falo: o que você consegue desse comportamento jogar em outras áreas? Que é um exemplo: tem gente que é excelente mãe e aí ela cuida muito bem do filho, da filha, tem zelo, carinho, cuidado, amor, só que ela, na vida profissional, ela não performa. Aí eu pergunto: são os mesmos atos? Ela: não, normalmente a pessoa fala: não, eu cuido muito melhor do meu filho do que da minha carreira. Mas será que você precisa cuidar melhor do seu filho e não cuidar da sua carreira? Porque hoje as pessoas, elas fazem esse tipo de acepção. Ah, não, minha carreira é boa, a vida profissional não é tão boa. Será que a gente não consegue ter uma vida de abundância, né? O próprio Deus falou, né?
Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Será que vida em abundância é você performar bem numa área e não performar na outra? Autoconhecimento, desenvolvimento humano. Então a gente pega os aspectos que estão dando super certo e multiplica isso em outras áreas. Comportamento, manter o padrão de comportamento. O que gera? Pensamento, um sentimento, a crença, a ação e o resultado. Resultado positivo, o que vem? A comunicação positiva, porque imagina a coisa está dando certo. O que acontece? Qual é a comunicação? De satisfação, alegria, esperança, pensamento, pô, agora vai, a coisa vai estar acontecendo, eu vou conseguir, felicidade. A ação, como é que vai ser a tua ação? Pô, vai ser uma ação baseada em quê? No medo, na escassez? Ou na abundância, na alegria, na coragem? Entende isso? Faz total diferença. O resultado vai ser diferente. Resultado diferente, resultado melhor, comunicação melhor. Vai afirmando o nosso sistema de crenças, porque você vai se sentindo cada vez mais capaz, vai se sentindo cada vez mais feliz, e isso vai gerando cada vez mais resultado. Então, a gente precisa despertar para essa realidade de liderança da sua vida. O autoconhecimento, o desenvolvimento humano não é uma balela, não é uma historinha, uma coisa motivacional. Motivacional não é ruim. Motivacional, motivar é motivo por trás da ação. É fundamental. Só que não pode ser só um motivacional no sentido chulo da palavra. Ele tem que trazer autoconhecimento e desenvolvimento humano, traz o quê? Clareza e propósito. A descoberta de clareza e propósito muda a tua vida. Muda completamente a tua vida. Você entende isso? Por quê? Porque quando você tem clareza e tem propósito, aquilo que muitas vezes te custa muito, é um preço que você precisa pagar, não vira mais difícil, vira desafio. Quer um exemplo? Algo que você... Eu sempre falo que aquilo que custa, aquilo que vale muito custa. Nada é fácil. As coisas, a gente não precisa colocar demasiadamente dificuldades nas coisas. Mas as coisas que realmente importam são desafiadoras. Então, nós partimos disso. Ó, eu tenho esse desafio, mas a conquista, o prêmio é muito maior. Então, quando nós temos propósito, aí tudo muda. Então, você precisa enxergar propósito por trás das coisas, clareza por trás das coisas, motivação por trás das coisas, porque aí você vai sair do automático e vai começar a criar a vida dos seus sonhos. Vai começar a se liderar, ser o autor da sua história e criar a vida que você deseja e que Deus deseja para você, os sonhos de Deus na sua vida. Porque isso já percebeu que tem um monte de coisa que você fala, nossa, é muito maior do que eu, sei lá, sente um chamado, coisas grandes, e aí você acha até que é da sua cabeça. Não, não é, é propósito. Só precisa ter clareza, só precisa descobrir o porquê e o para quê das coisas. E aí tudo muda. Então aquilo que era fardo vira desafio. Aquilo que era uma coisa que intransponível, um gigante, vira uma vitória, um troféu. Então que você possa sair desse automático, se desenvolver, se conhecer cada vez mais, mudar suas crenças, porque nunca se esqueça, aquilo que você pensa, você é. E pensamentos se formam coisas, se transformam em coisas. Tá bom? Que você possa ser muito feliz, que você entenda que você é
para você fazer, para você ter. Primeiro você depois você faz, depois você tem. Vanúbia, foi um grande prazer estar contigo. Eu fico muito feliz. Vocês coloquem suas dúvidas. Me segue lá, @guga.lima. Vai ser um prazer conhecer vocês, cada um aqui. Manda pergunta, me manda inbox. Estou aqui para responder todas as situações, a gente ter relacionamento. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus.